dedicado ao Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Que a palavra do Senhor Deus possa estar em nossos corações. Poder sentar. Muito bem, irmãos, nessa noite queremos falar um pouco sobre esse verbo. Quem era esse verbo? Né? Quem esse verbo dizia que ele era? No versículo, primeiro capítulo 1 de João, no versículo 14, diz a resposta para nós, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse verbo que está no capítulo 1, né, que o irmão Manuel também já leu, do 15 para frente, já do testemunho de João Batista, no qual João Batista veio para falar, para antecipar a chegada desse verbo em carne. A própria palavra de Deus fala em João capítulo 1 que o verbo, que nesse caso, o verbo significa a palavra, né, no dicionário a palavra, mas esse verbo que se fez carne é Jesus Cristo, que estava ao
entre nós, Ele está aqui nessa noite. E é bom daqueles que são para ouvir a palavra do Senhor Deus. Porém, irmãos, nessa mesma passagem, João capítulo 1, nos fala, né? Nós vamos ver nessa noite quem é Jesus e o que Jesus falava que Ele era para as pessoas. Primeiramente, nós entendemos que para os cristãos, Jesus, para nós cristãos, entendemos que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias prometido. No Antigo Testamento, nós já vimos outras mensagens sobre isso, que Ele veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio nos salvar, né, e nos libertar, né, do pecado e da morte. E Ele é considerado para nós, para aqueles que se consideram cristãos, como seu Salvador, como Redentor e Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Quantos podem nessa noite realmente dizer que Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o seu Redentor? Preste bem atenção que nós estamos falando alguns atributos de Cristo, né? Muitas vezes falamos que Cristo é o nosso Senhor, mas não deixamos Cristo ser o nosso Senhor, né? Nós fazemos o que queremos. Quando nós temos um Senhor, nós não fazemos o que queremos. É o Senhor que nos comanda, certo? Então Jesus, ele é visto no João capítulo 1 como a encarnação de Deus, que se tornou homem para mostrar o amor e a graça de Deus aos seres humanos. Jesus, irmãos, veio ao mundo para manifestar o poder de Deus, o grande amor que Deus tinha para conosco, de dar o seu Filho para vir morrer por cada um de nós, por aqueles que já estavam vivos e por nós que viríamos anos depois. Então, Jesus Cristo é a encarnação do amor de Deus, de dar o seu Filho por nós. Porém, irmãos, nós vemos que Jesus, quando ele estava aqui na terra, conhecendo hoje, nós vamos conhecer um pouco de Jesus. Já vimos que Jesus, para nós, é o nosso Salvador, nosso Redentor, é o Senhor da nossa vida, né? Que Jesus é a encarnação de Deus, se tornou homem para mostrar amor e a graça aos seres humanos. Mas Jesus também, quando veio à terra, ele realizou milagres e curas. O mesmo Deus que estava antes, que a Bíblia fala no Velho Testamento, ele se manifesta através do seu Filho Jesus, fazendo milagres e curas, né? Preste bem atenção, irmãos, que a palavra milagres, ela está diferenciada de curas, porque nem toda cura é um milagre, nem toda cura é um milagre, mas Jesus curou, e Jesus fez muito milagre. Ele ensinou também sobre o reino de Deus e o amor ao próximo. O próprio João Batista falava que Jesus viria, né, para falar do reino de Deus. E o próprio Jesus veio para falar de quê? Do reino de Deus, o reino do Pai. Você vai ver nos evangelhos que se fala de Jesus, fala que Jesus, ele veio, irmão, para cumprir uma ordem que era do seu Pai, que era falar sobre o reino, falar do grande amor do seu Pai, para que as pessoas viessem o quê? Serem salvas do pecado. Mas ele falava, olha, vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Por quê? Porque não é simplesmente a cura da enfermidade do corpo, mas o importante para Jesus naquela época era a cura do quê? Da alma, a cura interior. Porque a gente sabe, irmãos, que quanto mais nós vivemos na prática do pecado, quanto mais nós iremos perecer. Mas se Jesus estava pregando que nós tínhamos que nos arrepender do nosso pecado, que nós tínhamos que ter a fé na sua palavra. E Jesus também, irmãos, ele veio
morreu na cruz para pagar o preço do pecado. Jesus Cristo morreu para pagar um preço muito alto, um preço pela minha vida e a sua vida, um preço que nós não poderíamos pagar jamais, mas Ele veio e pagou esse preço. Também o mesmo Jesus, quando veio, Ele mostrou que Ele era a ressurreição, porque Ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte que estava sobre Ele. Por que isso, irmão, nós estamos falando? Porque muitas das vezes, nessa noite eu senti no coração de falar, muitas das vezes nós estamos na igreja, mas não sabemos quem é Jesus. O que Jesus fez? Não sabemos quem é Jesus e o que Jesus fez. E a pergunta que nós falamos, o que Jesus significa para as pessoas? Será que Jesus significa o Salvador? Será que Jesus significa o amor? Será que Jesus significa para a sua vida a compaixão? Será que Jesus significa para a sua vida o perdão? O que Jesus significa para você? Porém, nós vemos ao longo da Bíblia que Jesus ele se manifesta através das coisas que estavam acontecendo. Jesus fala que Ele é várias coisas para aquelas pessoas naquela época. João capítulo 14, versículo 6, quem achar pode ler. João 14, 6. Jesus ele fala que Ele é. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que Jesus falou aí? Ele falou que Ele é três coisas. Ele falou que Ele é o quê? Então Ele fala, João capítulo 14, versículo 6, dizendo que Ele é o caminho. Ele não fala que Ele é o caminho, Ele fala que Ele é o caminho. Ele fala que Ele é o único caminho. Ele também fala aqui que Ele é o quê? A verdade. O nosso Jesus, Ele é a verdade. E Ele também fala que Ele é o quê? A vida. Então, nesse mesmo versículo, Ele se manifesta dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Preste bem atenção, irmãos, que Ele fala, né? Ele fala aqui o caminho. Ele não fala um caminho. Ele não fala um dos caminhos. Ele fala que Ele é o caminho para a vida eterna. E nós devemos entender que Jesus é o caminho para nós sermos salvos, para que nossos pecados venham a ser perdoados. Alguém abre João capítulo 6, versículo 35. Ele se manifesta mais uma vez, dizendo que Ele é algo a Ele. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo. João 6, 35. Declarou-lhes, por Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Ele fala que Ele é o quê? O pão da vida. Ele é o pão da vida. Quem aqui comeu pão de manhã? Levanta a mão. Não é um pão não, né? Tem uns que comeu vários aqui, né? Você consegue viver sem se alimentar? Você consegue viver, né? Tem uns que comem bolo, outras coisas no café da manhã, né? Banana, pupunha, né? Tucumã, tapioquinha. Mas o pão é uma comida típica. Naquela época que as pessoas comiam, e ele chega nesse momento na palavra João capítulo 6, 35, 6, 35, ele fala que Ele é o pão da vida. Para que serve o pão, irmãos? Para alimentar. Você tem se alimentado desse pão? Você tem se alimentado de Deus? Como que você pode dizer, como que eu posso dizer que Ele é o pão da vida, se eu não leio a Bíblia, se eu não busco a Deus? Ele é o pão da vida. A palavra de Deus ela é o alimento. Sabe, irmãos, de verdade, às vezes
igreja. Às vezes eu chego a duvidar muitas das vezes. Porque culto de quarta-feira tem 3, 4 pessoas. Como que nós nos alimentamos? Como que nós temos 2 cultos na semana? E às vezes tem pessoas que nem vêm ainda. Será que se não consegue vir a um culto na quarta-feira, um culto no domingo, será que tem se alimentado na sua casa? Porque quando nós nos alimentamos, nós temos o quê? Olha para minha barriga aqui, ó. Fica gordo, fica forte, na verdade. Quando nós nos alimentamos, nós ficamos fortes, nós ficamos com vigor, nós temos vontade de estar na casa de Deus, nós temos vontade de fazer a obra de Deus, e muitas das vezes nós nem vimos isso. Uma quarta-feira, um culto de quarta-feira, 3, 4 pessoas, nem vou perguntar, vou mandar quanto deu. Quanto deu quarta-feira? 3 pessoas. Mas a igreja se alimenta. Não é verdade? A igreja se fortifica. Aí chega na escola bíblica, 4, 5 pessoas. Jesus é o pão da vida. Quando eu me alimento dele, eu tenho vontade de estar na casa de Deus. Quando eu me alimento da sua palavra, eu tenho vontade de estar na casa de Deus. Não adianta às vezes nós falarmos por falar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu digo uma coisa para os irmãos. Na quarta-feira, depois o Felipe corta aí no vídeo aí, né? A galerinha lá. Porque é algo que interessa. Mas as coisas de Deus, elas são relaxadas. Porque não se alimenta da palavra de Deus. Pão da vida. Que possamos conhecer esse Jesus que é o pão da vida, aquele que me alimenta. Alguém abre João capítulo 8, versículo 12. Está afiado hoje. Ele disse que ele é o que? A luz do mundo. A luz, o que a luz faz, irmãos? Ela clarece, ela ilumina, ela brilha, não é verdade? A luz, ela brilha, ela clareia. Experimenta pegar uma moto sem o farol e entrar na estrada daí da imagem, aí da gravina aí sem farol. O que vai acontecer? Uma dessas você vai o quê? Dar um buraco e quebrar a cara. Porque não tem a luz. Aí eu não preciso mais falar nada, né? Aí eu preciso comentar o resto? Quando nós não conhecemos o Jesus que é a luz do mundo, nós o quê? Quebramos a cara, porque não tem luz. Continuo falando, isso serve primeiramente para mim, irmão. Todas as vezes que eu não buscar o Jesus que é a luz do mundo, que eu enfraquecer, o Messias vai quebrar a cara. Deus me chamou. Vocês viram hoje, irmãos, um menino que começou uma caminhada. Não estou falando de política, não. Estou falando de um jovem servo de Deus que se propôs sair de Minas Gerais a Brasília, todo o tempo levando uma multidão. E as pessoas, sabe o que as pessoas diziam? Esse menino tem a unção de Deus. Esse menino tem o poder de Deus na vida dele. Esse menino é servo de Deus. Esse menino é diferente. Esse menino é diferente. Por quê? Porque ele deixa a luz de Deus brilhar. Quando Deus nos chama,
Quando nós conhecemos esse Jesus que é a luz do mundo, vai brilhando. Chega lá no trabalho, vai brilhando. Não é sendo boçal, não. Mas é mostrando que você é o melhor. Na sua escola, que você é diferente. Mas quando você deixa as trevas apagar a luz, aí o Jesus da luz se afasta. Alguém abre João capítulo 10, versículo 7. Jesus, porém, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus fala que ele é o quê? A porta. Quando você entra em algum lugar, você passa aqui pela porta. Sabe o que isso quer dizer? Nós só iremos passar para o céu, ir para o céu, para a vida eterna, se passarmos por quem? Através da porta que é Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele é a porta. Então Jesus fala aqui em João capítulo 10, ele fala em João capítulo 10, que ele também é o bom pastor. Né? Ele fala que ele é o bom pastor. Ele não fala que ele é o pastor, ele fala que ele é o bom pastor. Salmos 23 diz o quê? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Já João capítulo 10 fala que ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. É ele que nos guia. É ele que cuida da gente. Nós somos as ovelhas do aprisco dele. É ele que nos diz aonde devemos ir. Né? Alguém abre João capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele fala que ele, mais uma vez, primeiro ele fala que ele é o que? A ressurreição. E depois ele fala de novo, mais uma vez, que ele é o que? A vida. Ele é a ressurreição e a vida. Sabe o que é essa ressurreição, irmãos? Não é só especificamente a ressurreição de uma pessoa se levantar do caixão. Mas aí ele fala que ele é a ressurreição. Por que ele é a ressurreição? Nós temos aprendido isso em Romanos. Porque até Jesus vir e dar sua vida, nós estamos o quê? Mortos, exatamente. Então, ele veio para quê? Para nos ressuscitar e salvar. Ele veio para ressuscitar e salvar, irmãos. Nós estamos, por isso que ele diz: eu sou o que é a ressurreição e a vida. Porque nós estamos mortos. Será que agora é hora de me levantar? Eu vou viver agora. Ele fala isso? Não. Ele precisa de alguém que ressuscite ele. Então Jesus é a ressurreição e a vida, porque aqui ele está falando, dando alusão à questão do Lázaro. Mas nós entendemos também, vindo de outros textos, que Jesus é a ressurreição e a vida. Porque ainda que seja morto, viverá. Quem não conhece a Jesus está morto. E ele é a ressurreição. Amém? Amém. João 10,36. Então, a quem o Pai santificou, me enviou ao mundo, dizer: tu blasfemais, porque declarei, sou filho de Deus.
Ele vai falar também nesse texto, né? Ele estava fazendo até uma interrogação, mas que ele é o que? O Filho de Deus. Nós vemos a maioria das passagens todas no livro de João, porque João relata, irmãos, todos esses atos de Jesus. Ele vai falar de João capítulo 1 também que ele é o que? O Verbo que se fez carne entre nós, Filho unigênito de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos o que? Cordeiro de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Nós tornamos irmãos de Cristo. Nós nos tornamos participantes da herança de Cristo com Deus. Olha a moral que Deus nos dá. Primeiro nós estávamos mortos, não é verdade? Lembra de manhã que nós vimos, nós éramos inimigos, não é verdade? Primeiro nós éramos inimigos de Deus. Romanos, nós somos inimigos de Deus. Estamos fadados à ira de Deus. Éramos pecadores. Mas quando Jesus vem e Ele nos salva, nós passamos a ser co-herdeiros de Cristo. E por último, irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Irmãos, Deus, Ele se manifesta através de várias formas, desde o início do mundo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Deus se manifesta através do seu Filho. E hoje nós estamos debaixo da graça de Deus por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Precisamos conhecer Jesus Cristo. Precisamos conhecer quem é Jesus. Precisamos conhecer de verdade, realmente, se nós realmente servimos ao nosso Jesus. Não é um Jesus de fachada, mas é um Jesus que Ele se mostra todos os dias para nós. E temos muito mais referências que Jesus fala que Ele é. Como uma das referências que não passamos aqui, que Ele fala para a mulher samaritana que Ele é, que a água que partia dele é a água da vida. Que a água, quem beber da água que Ele desce, jamais teria sede. Quem bebe da água de Jesus Cristo, que Cristo dá, jamais terá sede. Sabe o que significa isso, irmão? Quando nós estamos cheios de Deus, jamais teremos vontade de beber o quê? Em outro lugar. Estou falando de bebida, não estou falando de coisa do mundo. Quando eu estou cheio de Deus, meu corpo, minha alma, meu espírito, não tem espaço para outra coisa. Vocês já viram quando a gente brinca assim, a gente fala assim, bebi tanta água que eu estou cheio, na verdade, não sinto mais nem fome, né? Vocês já viram isso aí? Eu estou tão cheio que eu não sinto fome. É assim. Quando você bebe da água que Cristo dá, você não terá espaço para colocar, para beber de outras águas. Não terá espaço. É esse o nosso Jesus. É aquele que nos alimenta, é aquele que nos fortalece através da água. Que a palavra do Senhor Deus possa estar em nossos corações, irmãos. Que possamos conhecer o nosso Jesus. Temos muita gente nas igrejas, mas não conhece Jesus.
Tem muitas pessoas na igreja, em todos os lugares, porque estão na igreja porque conhecem o pastor, porque conhecem um apóstolo, porque conhecem um bispo. Tem muita gente que está na igreja porque a igreja faz milagre. Mas se você for perguntar da pessoa, você conhece Jesus? Não conhece. Porque não se alimenta, porque não bebe da água de Cristo. Jesus é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte que jorra lá do céu. Sabe, eu tenho visto lá em casa lá, eu tenho entendido esses últimos dias, né? E nós não temos deixado, graças a Deus, em casa, como diz, a peteca cair, né? Todos os dias nós temos botado, nós temos colocado ali, né? O Nilce e a Radassa estão botando mesmo para ler, elas têm um propósito aí, na leitura da Bíblia. E todos os dias a gente tem buscado a ler. E eu tenho dito assim, eu falo para Deus assim, meu Deus, quanto mais eu leio, mais me dá vontade. Aí você pode dizer assim, meu irmão é o cara que lê a Bíblia. Tem dias que, sinceramente, aquilo pesa. Mas quando eu leio, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender, rever coisas que eu não conseguia ver. Né? Estava lendo, já li várias vezes o livro de Juízes. E aí, relendo de novo, entendi coisas que eu não entendia, que eu nem tinha tirado. Então a Bíblia é uma fonte inesgotável. Que nós temos que procurar ler a palavra de Deus. Nós colocamos nas quarta-feira quando nós lemos o livro de João. No domingo nós estamos estudando o livro de Romanos. Nós já lemos esse ano Efésios e 1 e 2 Tessalonicenses. Né? Vamos trazer o certificado para os irmãos logo. Né? Vamos tentar fazer diferente, uma outra situação. E procure a se alimentar da palavra de Deus, a conhecer Jesus. Entenda uma coisa, nós só vamos conseguir outras pessoas para o reino de Deus se nós estivermos cheios de Cristo. Saber falar do amor de Deus, saber falar no momento que as pessoas precisam, falar desse Jesus, esse Jesus que fez tantas maravilhas, esse Jesus que cuidou, esse Jesus que veio ao mundo para morrer por cada um de nós. Mas precisamos estar cheios. Em vez de muitas das vezes nós falarmos coisas que não, falar lá porque a vizinha, a fulana fazia desse jeito. Olha, eu vou te ensinar um jeito de cuidar disso, daquilo outro, porque o fulano quer que não. Fale em Jesus. Diz, olha, eu tenho um remédio bom para a tua vida. Eu tenho um conselho bom para a tua vida. Está aqui na palavra de Deus. Olha, Jesus Cristo fez isso. Ele quer fazer isso na tua vida também. Tem gente que fica dizendo assim, eu vou ver o conselho, porque, olha, eu vou ver uma pessoa, porque a pessoa aconteceu isso comigo, vou perguntar para ela, vou perguntar para essa pessoa o que ela pode fazer, o que é bom para fazer para isso. Não, irmãos, fale de Jesus Cristo. O povo está sedento. Você sabe por que muitas das vezes não dá gente nas igrejas? Porque não tem ninguém que prega. As pessoas não estão mais pregando. Você vê que o evangelismo está secando, está fechando, não tem mais casa. Então nós temos que nos despertar. Estamos vivendo essa geração, a última geração, eu creio que é a última geração. É a última geração. Que Deus venha nos abençoar a sua bendita palavra. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que tu fizeste, Senhor, neste dia, pela tua palavra, meu Deus, que foi pregada, que ela possa, Senhor, principalmente penetrar o meu coração. Ó Deus, pelo Espírito Santo, Senhor, Deus, venha me
Senhor, cada vez mais, como eu devo me comportar diante de Ti, com a minha família, Senhor, e como cada irmão, meu Deus. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, e que eu possa cada vez mais me alimentar da Tua palavra, Senhor, que eu possa cada vez mais estar cheio de Ti, para que, Senhor, que venha, Senhor, achar graça diante da minha vida diante de Ti. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, por isso, meu Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, sexta e sábado, quero fazer uma convocação aos irmãos. Nós teremos o nosso clube, o nosso EBF. O Felipe mandou lá no grupo, lá para os irmãos. Nós vamos fazer os panfletos que fazer, Felipe, para a gente deixar aqui com a irmã Josi e com aquele que eles entregaram para as crianças. Nós vamos ter que fazer uma quinta-feira, uma varredura aqui. Aproveitar porque eu acho que nós não vamos ter muita concorrência, então nós vamos trabalhar na quinta-feira às 18 horas, é isso? 18 horas para que os irmãos que trabalham possam estar conosco, das 18 horas até as 19h30 na sexta-feira. E no sábado será das 17h16 às 17h30. Então está lá, eu estou lá no grupo lá. Quero você fazer um desafio, principalmente para os pais da igreja, para os seus filhos. Tá? Começa pela igreja. Tá? Aos domingos nós temos EGD, comece pela igreja. Se a igreja se a igreja não comprar a ideia, vocês acham que as pessoas de fora vão comprar? Não. O pessoal vai passar e dizer assim: ei, está dando programação para a igreja, né? Por que o fulano está, o teu filho, o fulano, porque não deu para ele, não. Vai dizer, o membro da igreja, o membro da igreja não vai, é que eu vou. Então, a irmã Jocicleide, que é coordenadora, a irmã Josi, não sei se ela já passou alguma coisa para a irmã Josi, mas aí junto com o Felipe, os outros irmãos que puderem estar aqui, nós estaremos na sexta-feira. Claro, vai ser 18 horas, mas nós estaremos antes aqui para fazer uma busca ativa com o pessoal, para que nós venhamos fazer uma boa EBF aqui, tá bom? Então, convidem as pessoas, as crianças principalmente, as crianças na verdade, tá, irmão? Para que possam estar aqui na sexta-feira às 18 horas e no sábado às 16 horas. Entendeu? Como nós teremos a EBF, já está programada, que na próxima semana provavelmente já vai começar as aulas, Então temos que ter essa EBF. No outro sábado nós já iniciaremos as programações com os adolescentes e com os jovens. Então nós vamos começar a caminhar a altar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pode orar? Então ficar de pé, vamos orar. Tá, então, não se esqueçam da EBF. Aqueles que puderem estar aqui, a EBF, irmãos, os adolescentes não é só dar estudo, não, fazer igual o Manuel falou no dia da reunião. Eu falar as mesmas palavras dele, que a gente não tem muita mobilidade para dar estudo, essas coisas para as crianças, não. Eu não tenho isso aí, não, mas os irmãos. A EBF não é só isso, os irmãos que puderem estar aqui, nós temos a merenda para organizar, podemos organizar para as crianças não estarem correndo aqui, podemos ajudar na organização aqui também, tá? Depois para servir a merenda, para buscar as crianças, então, toda a igreja pode participar, tá? É lógico que vai ter uma professora, um professor que vai dar um estudo lá, vai fazer a dinâmica, mas a igreja pode estar aqui para apoiar, para ajudar também, porque na hora da dinâmica, às vezes, tem crianças que ficam isoladas, a gente tem que trazer elas para brincar, incentivar elas, então a igreja tem que estar aqui. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por essa noite que tivemos aqui, meu Deus. Abençoa a vida de cada um de nós que viemos e aqueles que não vieram, Senhor.
possa, Senhor, estar sendo tocado, Senhor. Talvez alguns estejam enfermos, nós não estamos cientes. Talvez, Senhor, alguns estejam fracos espiritualmente também. Abençoa, Senhor. Ajuda, Senhor, que a necessidade dessas pessoas venha estar, Senhor, voltada para Ti. Sua irmã Aparecida, no nome que está em viagem. Aos outros irmãos que não puderam também estar aqui, ó Deus. Que essa semana seja uma semana de bênção. Desde já abençoamos, Senhor. Cada irmão, Senhor, no seu trabalho, nas escolas, que possa, Senhor, estar sendo direcionado pelo Teu Espírito Santo. Também, meu Pai, apresente, Senhor, desde já essa IBF. Nós temos alguns dias, Senhor, para trabalharmos. Que venha, Senhor Deus, nos direcionar, nos dar alegria, para que possamos estar aqui, felizes, Senhor, para trabalhar no Tua obra. Por isso nós oramos e agradecemos. Fica conosco, leve, Pai, para nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.